Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre racionalismo e empirismo, um debate que acontece na filosofia moderna. Eu já expliquei para vocês a revolução científica e as bases da filosofia moderna, e a gente vai ver que durante a vigência da filosofia moderna, do pensamento moderno, uma questão que instigou os filósofos foi justamente a questão do conhecimento. Muitas vezes a gente conhece as coisas, mas a gente não se questiona sobre a natureza do conhecimento. Nós conhecemos, por exemplo, os astros, os corpos celestes, nós conhecemos as espécies vivas, nós conhecemos os minerais, mas a gente não se questiona sobre o ato de conhecer. Esse questionamento sobre o ato de conhecer, o que é o conhecimento, como que a nossa mente conhece, até que ponto ela conhece, quais são os conhecimentos mais seguros que nós podemos ter e quais são aqueles conhecimentos dos quais nós devemos suspeitar. Tudo isso nós chamamos de gnoseologia. Gnose em grego significa conhecimento, ou então teoria do conhecimento, é uma maneira mais simples de dizer. E a gente pode dizer que em grande medida a filosofia moderna foi uma grande teoria do conhecimento, a gnoseologia. Foi uma questão posta pela Revolução Científica, né? Uma vez que havia ali um interesse muito grande que foi despertado por causa da Revolução Científica sobre o conhecimento, então a filosofia também se debruça sobre isso para tentar entender a natureza e o alcance do conhecimento humano. E aí surgem duas escolas. A primeira escola é o racionalismo, que também pode ser chamado de inatismo, e a segunda escola é o empirismo. O racionalismo diz basicamente o seguinte: o conhecimento que vem dos sentidos, dos 5 sentidos, visão, tato, olfato, audição e paladar, é um conhecimento que não é muito seguro, é um conhecimento do qual nós devemos sempre suspeitar. E nós somos capazes de conceber algumas ideias sem a participação dos sentidos. São as chamadas ideias inatas, por isso inatismo. Essa é a premissa básica do racionalismo. Já o empirismo vai dizer o seguinte: que tudo que está na nossa cabeça veio através dos sentidos. Nosso intelecto não é capaz de conceber nenhuma ideia sem a participação dos sentidos. Os nossos sentidos, eles são a fonte primária de todo e qualquer conhecimento. E por isso também devem ser o critério para você discernir o conhecimento verdadeiro do conhecimento falso. Se corresponde a uma impressão sensorial ou não. Eu vou explicar isso melhor um pouquinho mais tarde. Então aqui a gente tem essas duas correntes, né? O racionalismo ou inatismo e o empirismo. O racionalismo, a gente tem aí vários filósofos, por exemplo, René Descartes, grande matemático que vocês conhecem, francês, né? Tem também Leibniz, que era alemão, tem Baruch Spinoza, que era holandês. E o empirismo, ele é uma característica assim, mais forte na filosofia britânica. A gente vai ver que os representantes do empirismo, como John Locke, como David Hume, são ingleses. É uma característica, é uma tradição da filosofia britânica. Como que começa aí o racionalismo, né, com René Descartes? René Descartes, ele estudou, ele era um francês, né, e ele estudou na época no melhor colégio da França, que era um colégio jesuíta. E desde cedo ele se impressionou muito com a matemática, com o grau de exatidão, de precisão que a matemática nos fornece, que a descrição matemática das coisas pode trazer para a gente, né? O grau de exatidão da matemática. Isso sempre assombrou o espírito de René Descartes. Só que ele percebeu que por causa da Revolução Científica, que gerou uma grande crise de autoridade, havia na Europa espalhado um certo ceticismo. Um grande ceticismo se espalhou pela cultura europeia. O que é o ceticismo? É aquela postura de desconfiança do conhecimento, aquela ideia de que a gente não consegue conhecer nada com certeza definitiva, que todo conhecimento é provisório, está no nível da opinião e que a gente não pode conhecer assim, verdades absolutas, né? Isso é o ceticismo. E Descartes fala, não é possível, eu não me conformo com isso, porque pela matemática eu sei que nós podemos ter conhecimentos muito seguros, muito precisos. Então ele resolve questionar tudo, né? Ele resolve, justamente para poder buscar as ideias claras e distintas, que é o grande objetivo da filosofia dele, ele resolve colocar tudo sob discussão. Ele diz que ele vai usar o método dos céticos contra os céticos. Ou seja, ele vai usar o método da dúvida, de duvidar de tudo, para tentar achar, depois da dúvida mais criteriosa, da dúvida mais obstinada, aquelas ideias claras e distintas, aquelas ideias que nós podemos dizer que são seguras. E aí ele tem uma comparação que é muito interessante, ele compara assim, os conhecimentos
com um cesto de maçãs. Se você tem, por exemplo, um cesto de maçãs e você tem algumas maçãs podres, o melhor a fazer é você esvaziar esse cesto e depois ir analisando maçã por maçã para você ver qual maçã que você deve colocar de novo no cesto e qual maçã você deve descartar. Então, assim, se você tem um momento na história, como é a filosofia moderna, que é um momento de crise de autoridade, de grande questionamento dos sistemas religiosos, filosóficos, a gente precisa colocar tudo sob suspeita, a gente precisa criticar tudo, para daí a gente extrair quais são os conhecimentos que a gente pode dizer que são realmente seguros. Então, assim como você esvazia lá o cesto de maçãs e depois vai analisando uma por uma, Descartes resolve colocar tudo em dúvida. E a primeira coisa que ele coloca em dúvida é o conhecimento oriundo dos sentidos, da experiência sensorial. Ele fala assim: eu experimentei uma vez que os sentidos nos enganam e não é prudente continuar confiando em quem já nos enganou uma vez. Não é assim? Na nossa vida a gente não age dessa forma? Quando um amigo, um namorado, namorada trai a gente, trai a nossa confiança, a gente fica assim, depois meio receoso, a gente fica cheio de reservas, a gente não consegue confiar. Então, os sentidos eles nos enganam. Um exemplo muito claro é a ilusão de ótica. Às vezes você tem a impressão que está vendo uma determinada realidade, mas depois você percebe que não era aquilo que você estava percebendo, né? Que a sua percepção foi errada, então você corrige a sua percepção. Então, a nossa percepção sensorial ela não é muito segura. E aí, Descartes, ele coloca então em xeque o conhecimento oriundo dos sentidos, mas aí ele diz assim: eu posso duvidar de tudo, exceto de que eu duvido. Porque no próprio ato de duvidar, eu descubro a minha existência como um ser pensante, como uma coisa pensante. Eu sou uma alma, eu sou uma inteligência. Daí é aquela famosa sentença de Descartes: penso, logo existo. Cogito ergo sum. Se eu penso, eu descubro que existe uma certeza muito segura, que é a certeza do meu próprio pensamento. Essa certeza aí eu não posso mais questionar. Eu posso duvidar de tudo, exceto de que eu duvido. E no ato de duvidar, eu descubro a minha existência como ser pensante. Penso, logo existo. As coisas que eu percebo pelos sentidos, o próprio mundo externo, a própria realidade do mundo externo, pode ser posta em xeque. Mas o pensamento não. Então o pensamento ele é mais seguro do que os sentidos. E aí Descartes vai fazer um escalonamento, né? Ele vai fazer assim uma gradação dos tipos de ideias que nós podemos ter. E ele diz que existem 3 tipos de ideias que nós temos. As ideias adventícias, que são aquelas que vêm de fora. Adventício significa isso, vindo de fora. Então são todas as ideias que nós temos na nossa mente que vieram de experiências sensoriais. Por exemplo, a ideia que eu tenho de cavalo, porque eu vi o cavalo, conheci a forma do cavalo. A ideia que eu tenho, por exemplo, do gosto da maçã, do gosto do maracujá. A ideia que eu tenho, por exemplo, de um determinado cheiro, o cheiro da rosa. Então, essas ideias são as chamadas ideias adventícias. Essas são as ideias mais fracas, as menos confiáveis, porque vêm dos sentidos, né? Tem também as ideias fictícias, são aquelas que o nosso intelecto compõe a partir de coisas já existentes. Por exemplo, Pégasus, o cavalo alado. Ele não existe fora da minha cabeça, mas eu conheço, por exemplo, o cavalo, eu conheço, sei lá, o gavião que tem asas, e aí eu mentalmente eu acabo recortando lá as asas do gavião e pondo no cavalo. Então aí eu montei na minha cabeça o cavalo alado, são as ideias fictícias. E por último, as ideias inatas. As ideias inatas são aquelas ideias para as quais não há nenhuma experiência sensorial correspondente. Por exemplo, a ideia de infinito. Você consegue experimentar sensorialmente o infinito? Não. Mas ela é uma ideia fundamental na matemática. Os princípios da razão, os princípios da lógica, os princípios da matemática, todos são princípios abstratos. Nós não temos aí uma experiência sensorial para esses princípios. Quando você vai, por exemplo, a ideia de Deus, a própria ideia de Deus. Deus é um objeto que você pode medir, que você pode mensurar. Deus é uma coisa tangível? Não. Então como é que a ideia de Deus está na sua cabeça? Porque o nosso intelecto é capaz de conceber, é capaz de conhecer determinadas realidades que não estão exatamente no mundo material. O acesso que a gente tem a essas realidades não é pelos nossos sentidos, mas é pela pura intelecção.
Então são as ideias puras, são as ideias inatas. Essas ideias são as ideias mais importantes que nós temos e são as ideias mais seguras. Essas são a fonte segura do conhecimento, segundo René Descartes. Então ele desconfia de tudo aquilo que vem dos sentidos e ele diz que as ideias mais seguras são essas ideias puras, concebidas pelo intelecto sem a participação dos sentidos. E aí quando ele vai fazer a hierarquia das ciências, ele diz que as ciências matemáticas que trabalham com essas ideias puras são muito mais confiáveis do que as ciências da natureza, porque as ciências da natureza dependem da observação, da experimentação da realidade externa, né? da realidade sensível. O que os empiristas vão dizer? Aí é importante, eu gostaria de destacar dois empiristas, John Locke e David Hume. John Locke vai dizer assim, é uma frase muito famosa dele: não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. A nossa cabeça, ela é uma tábula rasa. Quando a gente nasce, a nossa cabeça é como se fosse uma folha em branco. Tudo que nós conhecemos vem da experiência sensorial. Então não existe esse negócio de ideias inatas. Os empiristas, empiria em grego significa justamente experiência. Eles vão dizer que o conhecimento deriva sempre da experiência. Não existe esse conhecimento que é concebido puramente pelo intelecto. Né? A nossa cabeça, ela é uma folha em branco. Tudo que está na nossa cabeça foi depositado lá pela experiência. Os sentidos são a porta de acesso da mente ao mundo externo. Nós não poderíamos conhecer nada se não fossem os nossos sentidos. Imaginem assim, uma pessoa, isso é só um esforço imaginativo, viu? Imaginem uma pessoa que tenha nascido, por exemplo, sem os sentidos. Como que essa pessoa poderia conhecer alguma coisa? Como que ela poderia ter qualquer ideia? Não poderia, porque tudo vem dos sentidos. E David Hume diz que a nossa razão opera por hábito. Né? Então, coloquei aqui a ideia de John Locke, né? A ideia da tábula rasa, não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. E agora estou falando de David Hume, que é outro filósofo britânico que é muito importante na corrente empirista, que vai justamente contrapor, vai discordar dessa ideia cartesiana, vai discordar do inatismo, do racionalismo. E David Hume diz assim, que a nossa razão opera sempre por hábito. Tudo que está na nossa cabeça, a gente vai acumulando através da experiência, através do contato, do atrito com o mundo externo. Então, por exemplo, você não tem na sua cabeça o princípio da causalidade. Isso não existe. Isso aí é o seguinte, você vai colocando o dedo na tomada, tomando choque, e daí você vai aprendendo, né? Você vai criando um nexo causal entre colocar o dedo na tomada e tomar um choque. Então, isso aí é uma construção mental que você vai fazendo a partir da experiência. Agora, fora da experiência não tem nada. Todas as nossas ideias, todas as ideias que nós temos na cabeça, elas são cópias de alguma sensação. E mesmo as nossas ideias mais fortes, mesmo as nossas ideias que nós julgamos assim mais potentes, elas são inferiores a qualquer sensação embaçada, dizia David Hume. Vou dar um exemplo para vocês. Você pode pensar sobre a dor. Eu agora, por exemplo, penso numa determinada dor que eu senti ontem, quando eu queimei minha mão lá na panela, por exemplo. Esse pensamento que eu tenho sobre a dor, ele nunca vai ser tão vívido, ele nunca vai ser tão forte quanto a sensação que eu tive no momento em que eu queimei a minha mão. Então, assim, nenhuma ideia, por mais forte que essa ideia seja, por mais impregnada que ela esteja no nosso intelecto, nenhuma ideia é mais forte do que a impressão sensorial, do que a sensação. E, no final das contas, tudo que o nosso intelecto faz é transpor, é organizar, é tentar emular, tentar traçar novos quadros para ideias que já estão na nossa cabeça a partir da experiência sensorial. Não há, para os empiristas, ideias inatas. Todas as ideias que nós temos são cópias das sensações. Então, se René Descartes dizia que as ciências matemáticas, porque trabalham com ideias puras, são as mais importantes, são mais importantes do que as ciências da natureza, os empiristas vão inverter essa hierarquia. E vão dizer que a matemática é só um instrumento para a leitura da natureza. Mas as ciências mais importantes são aquelas ciências que derivam das sensações, da experimentação. Porque a experimentação é o caminho seguro para o conhecimento.
Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo. Eu vou deixar aí para vocês alguns exercícios para vocês fazerem. Espero vocês na próxima semana para a gente poder corrigir esses exercícios. Inatismo, empirismo, René Descartes, John Locke, David Hume, são os grandes filósofos aí do período moderno. Grande abraço!